Então, bom dia, meus queridos. Hoje, além daquele vídeo de correção, né, que a gente estava trabalhando, hoje a gente também vai ver um conteúdo novo, né? Então, esse conteúdo, ele está entre a página 163 a 169 do seu livro didático. Então, é o sistema imunológico, né, ou sistema imunitário, que vai ser abordado no dia de hoje, na aula 19. Então, se não der tempo, a gente vê, na próxima aula a gente continua a explicação pelo Google Meet, tá certo? Qualquer dúvida, vocês me chamam lá no WhatsApp, no grupo ou no privado, que eu estou à disposição de vocês, tá certo? Então, a gente vai dar uma explicadinha aqui no sistema imunitário. Então, vocês peguem um livro para acompanhar, né? E qual vai ser o objetivo do conteúdo? Compreender o que é o sistema imunitário, né, o imunológico, entender a fisiologia e o funcionamento do sistema imunitário, né? Então, como é que funciona esse sistema imunológico, né? E observar a função integrada desse sistema, né? Então, como é que as células se comportam na questão da defesa e tudo. Então, a gente tem que observar isso, certo? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Primeiramente, a gente precisa saber por que serve o sistema imunológico. O sistema imunológico ele serve como agente de defesa. Ele vai defender a gente de fatores patogênicos, de doenças que vêm de fora e atacam o nosso corpo. Então, nós criamos um sistema de defesa que vai pegar qualquer corpo estranho, como um vírus, uma bactéria, e vai tentar eliminar do nosso corpo, certo? Então, esses fatores patogênicos que a gente chama, são fatores externos que vêm do meio ambiente. E aí eles podem acarretar uma virose, né? Como, por exemplo, a gente está passando por esse momento da Covid, né? Que é um vírus letal, que a gente tem que ter cuidado. Né? Nós temos o vírus da AIDS, né, que hoje tem tratamento, mas danifica o nosso sistema imunológico. E outros fatores externos que podem destruir esses fatores, né, biológicos do nosso corpo. Cada ser humano está sujeito a todo momento a ser infectado por micro-organismos. E aí o sistema imunitário ele intervém, obrigando que desencadeie mecanismo para combater a infecção. Então, o nosso meio é povoado de multidões de micróbios, bactérias, fungos, vírus, muitos quais são patogênicos, né? Então, nesse caso aí, né, eles vêm de agentes externos que acabam nos contaminando. E a gente cria esse sistema de defesa, né? Então é como se criássemos no nosso corpo soldadinhos que vão brigar para a nossa saúde, certo? Então vamos continuar. Aí os órgãos do sistema imunitário, né? Ou do sistema imunológico, vocês podem ver imunitário e imunológico é a mesma coisa, certo? São os órgãos linfóides que possuem linfas, né? Primários, como o timo, né? O timo está aqui, ó, nessa localização. A medula óssea, né? No caso, a medula óssea está aqui, ó, essa parte aqui, a medula óssea, certo? E local de formação das células imunitárias. E órgãos linfóides secundários, como o baço, né? Nós temos o baço aqui. Nós temos o gânglio linfático, né? Então os gânglios linfáticos estão aqui, né? Nós temos os vasos linfáticos, né? Que também ajudam nessa questão do sistema imunológico. As amígdalas que ficam aqui, né? Então quando a gente tem uma infecção bacteriana, né? Uma infecção nas amígdalas é aqui, nessa parte. Deixa eu voltar a imagem. E o tecido linfático, né? Então, que forma todo o nosso sistema imunológico. Locais de circulação e armazenamento das células imunitárias.
Então, esses soldadinhos de defesa vão ser produzidos aqui, meu povo. Tá certo? Ó, então, onde tem aqui, vai ser produzido esses soldadinhos de defesa que eu falo para vocês. Tá certo? Leucócitos são células circulantes no sangue, na linfa intersticial ou ainda na linfa circulante, certo? No sistema circulatório, né? Ou se não nos órgãos, certo? Leucócitos são aqueles glóbulos brancos, né? Então, quando é produzido glóbulos brancos, é produzidos os agentes de defesa. Tem a capacidade de deformar e penetrar entre as células da parede dos vasos capilares, atravessando-as. Então, ele vai conseguir ultrapassar e vai conseguir combater. Apresentam a superfície da membrana glicoproteínas, né, que é a glicose, que são açúcar, mais proteínas específicas, que funcionam como receptores. Então, eles vão lá, pegam aquele ser corpo estranho, identificam, para depois se multiplicar como soldado de defesa, certo? Então, de uma forma bem básica, bem... E quais são os leucócitos, né? Quais são os tipos de leucócitos? Nós temos os granulócitos, que são os eosinófilos, que são esses aqui, os neutrófilos, que são esses aqui, e os basófilos, que são esses aqui. E temos os agranulócitos, que não são formados de grãos. Esses aqui vocês podem ver que é meio granulado, né? Que são pontinhos. Já esses outros são mais compactos, que são os linfócitos e os monócitos. Certo? Então são os tipos de leucócitos existentes. Você pode até ver no seu livro mais detalhadamente, porque a gente está aqui numa aula, a gente tem que diminuir, né, o conteúdo. Mas qualquer dúvida pode me perguntar, viu, meu povo? Aí, continuando. Resposta imunitária. Linfócitos, que vem dos fagócitos, né? Fagocitose é quando ele engloba um material, né, no corpo, o caso, a partícula estranha. Ele vai englobar essa partícula. Os pseudopódios, que são os falsos pés, vão tentar fechar, né? Quando ele se fecha, a partícula estranha foi englobada. E aí tem o vacúolo digestivo que vai tentar, no caso, eliminar, certo? Então vamos ver aqui. Os fagócitos são células que têm a capacidade de fagocitar. Isto é, de prolongar porções celulares. Ou pseudopódios. Pseudopódios, pseudo significa podes é pés, pseudo é falso. Então a gente tem que saber muito bem essa nomenclatura biológica. Com o objetivo de englobar as partículas estranhas, então ele chegou o corpo estranho lá na célula, né? Está aqui o corpo estranho. Chegou aqui, aqui está a célula. Ela vai fazer o quê? Ela vai tentar englobar e vai criar os pequenos falsos pés. Quando eles se fecham, ele engloba. E aí tem um vacúolo digestivo. De partículas estranhas. A ação dos fagocitoses é denominada fagocitose, que é a eliminação de resíduos sólidos dentro do corpo, quando ele se acha. Este processo apresenta várias etapas. A adesão, né, quando se aproxima. A ingestão, quando ele absorve. A digestão, quando ele consome esse corpo estranho, e a exocitose, quando ele elimina, certo? Então ele joga para fora aquilo que não presta mais, tá certo? Então é adesão, ingestão, digestão e exocitose. Continuando. Agentes estranhos invadem o organismo como agentes patogênicos, né? Então, é provido de doenças, né, de corpos estranhos, que traz uma informação que pode ser viral, bacteriana, certo? É uma ação do meio. Células envelhecidas, né? Então, acontece. Células cancerosas, quando desenvolve o câncer. Células lesionadas.
marcadores celulares como glicoproteína, glicose, açúcar e proteínas que existem na superfície membranar das células. Os agentes que desencadeiam uma resposta imunitária, né? Então, toda vez que a gente tiver ou uma célula cancerosa, ou uma célula envelhecida, ou uma célula lesionada, ele vai desencadear esses agentes, né? Os soldadinhos que vão trabalhar para tentar eliminar, né? Esses agentes patogênicos. Então, pessoal, é por isso que a gente tem que ter cuidado com a nossa alimentação, né? Quando a gente fala depois dos 30 anos, a gente começa a morrer celularmente, né? Então as células e o metabolismo, ele tem que estar num ritmo. Se ele não estiver nesse ritmo, pessoal, aí pode desencadear doenças metabólicas como câncer, né? E outras doenças e fatores que podem. Então, por isso que a gente vê muito doenças metabólicas depois dos 30 anos, né? Que o corpo começa a diminuir a sua carga metabólica e o corpo começa a se preparar para morrer. E aí surgem doenças como diabetes, surgem doenças como câncer, porque é um descontrole metabólico, né? E se você tem uma propensão, você pode chegar a desenvolver algum desses tipos de doença, certo? Então, continuando aqui. Mecanismos de defesa. Os seres vivos conseguem manter sua integridade graças a um sistema defensivo que vão lutar por você, denominado imunitário, que engloba todos os mecanismos que permitem defesa do organismo. É formado de dois grupos principais de defesa. Defesa não específica, quer dizer, a gente tem aqueles agentes que vão detectar a doença e vão tentar se defender, mas não é para uma doença específica, por exemplo, um vírus, uma bactéria, um fungo, parasita específico. E temos a defesa específica, que é voltada para defender, que já é criado aquele anticorpo já para a defesa de uma determinada doença, de um determinado vírus, de uma determinada bactéria, de um fator patogênico, certo? Então, continuando aqui. Defesa não específica. A imunidade é inata, é composta por todos os processos envolvidos no mecanismo, é como eu estava falando, que defendem o organismo de uma forma não específica contra o invasor. Então ela vai tentar se defender, mas ela não sabe do que ela está se defendendo ainda, né? Se é de um vírus, de uma bactéria e tudo, mas ela vai detectar. Este mecanismo desempenha uma ação geral contra corpos estranhos, independente da sua natureza, impedindo a entrada do organismo e destruindo quando penetram no mesmo. Então era isso que eu estava falando, naquele resuminho. Aí, processos de defesa não específica. Quem são as barreiras, né? Que vai barrar esse vírus, essa bactéria, esse fungo. É a pele. Então a nossa pele, ela tem um sistema de defesa. O ácido gástrico, né, que tem lá no nosso estômago, a saliva, as lágrimas, o muco, por isso que é importante, na aula passada eu falar respirar pelo nariz, porque tem o muco, e o muco, ele serve como um filtro desses micro-organismos, né? Os pelos da narina, por exemplo, quando a gente tem esses pelos aqui, não é à toa não, tanto pelo aqui no nariz, debaixo da axila, na região pubiana, né, nos órgãos sexuais, para quê? É um sistema de barreira natural. Ele vai tentar impedir que esses agentes, como vírus, bactérias, penetrem no nosso corpo. Por isso que não é assim, a gente, claro que tem que fazer nossa higiene pessoal, né? Nós temos que tomar banho, nós temos que nos limpar, aparar, né, os pelos, mas a gente não pode deixar tudo depilado, porque se deixar tudo depilado, você vai ter uma incidência de 30% a mais, já foi feito no artigo científico, na qual fala que você tem uma incidência maior de contrair alguma doença. Então, na região pubiana, a gente apara os pelos do órgão genital, mas a gente não pode deixar ele liso, porque senão tem uma
uma quantidade maior de você contrair uma doença, uma DST, né? Uma doença, se você tirar das axilas também, aqui também nessa dobra, ela pode causar infecções, né? Bactérias, vírus, fungos pode aparecer, então é por isso que a gente tem que ter essa manutenção, né? Igual o cabelo também. O cabelo, se a gente deixa ele molhado e usa um boné, pode criar fungo, né? A caspa é um fungo, tá certo? Resposta inflamatória é traduzida por uma sequência complexa de acontecimentos que visam incentivar e destruir os agentes invasores, né? Então, no caso, você pode ter aí uma inflamação, né? Quando entra uma bactéria, pode ficar vermelho, né? A sua pele. Mas por quê? Porque está mostrando que você ou contraiu uma bactéria, um vírus ou um parasita, né? Então, existe a vasodilatação, que é, por exemplo, as veias se dilatarem, a pele ficar mais sensível. Efeitos da reação inflamatória, rubor, calor, né? Então pode aparecer de você ficar avermelhado. O calor pode aumentar no corpo. O edema que pode acontecer, aparecer manchas, né? Dor. Reação sistemática, aumento do número de leucócitos e febre. Então pode ocasionar uma febre quando você é contaminado por esses fatores patogênicos de fora, tá certo? Continuando. Defesa específica é a ação específica sobre determinados agentes estranhos. Então, são construídos antigênios, componentes moleculares estranhos que estimulam a resposta imunitária específicas, linfócitos B e T. Então, ele vai, no caso aí, criar, né, um sistema de defesa específico para aquela determinada situação. Alergia, vírus, bactéria, fungos, ele vai tentar criar esse sistema de defesa. E pode ser, por exemplo, num órgão transplantado. Então, quando uma pessoa recebe o órgão de outra pessoa, às vezes o coração, né, um rim, ele não é aceitado. Por quê? Direito no corpo, no organismo. Por isso que tem que tomar medicamentos anti-inflamatórios para poder ele se adaptar com aquele novo corpo. Então é por isso que também entra órgãos transplantados. Pólen, tem gente que tem alergia, né, a flores e plantas, ele vai criar um sistema de defesa. Toxinas bacterianas, então quando você consome alguma coisa que está contaminada por uma bactéria, e hemácias de outros indivíduos, né? Viral, por exemplo, entra na sua pele um vírus, né? No caso esse da Covid, a gente vai criar um sistema de defesa, né? Então cada um tem uma reação. Tem outros que têm um sistema de imunitário baixo, tem outros que têm um sistema imunitário legal, que reage, né? Mas aí é por isso que tem aquelas pessoas, quando a gente fala da vacina, que são a comorbidade. No meu caso, eu sou um paciente com comorbidade. O que é isso? São pessoas que têm o sistema imunológico baixo. Então, eles se tornam prioritários na hora de tomar uma vacina, né? Na hora de tomar um medicamento. Por quê? Porque senão ele pode adoecer e ter uma consequência mais grave do que aquelas outras pessoas que têm um sistema imunológico bom, né? Então, por exemplo, para mim uma Covid poderia ser até pior em relação de uma pessoa que tem um sistema imunológico bom, né? Então a minha poderia chegar à morte, a outra pessoa poderia ter uma Covid fraca. É por isso que a gente tem que ter cuidado, não somente conosco, mas também com as outras pessoas na maneira de infectar. Por isso que é importante lavar as mãos, por isso que é importante desinfetar com álcool, o uso de máscara, porque você pode até ser resistente a bactéria, vírus ou fungos ou parasita, mas as outras pessoas podem ter essa comorbidade e podem adoecer e morrer. Então a gente não pode, de forma alguma, deixar esses itens hoje no nosso dia de fora. Nós temos que nos prevenir
e prevenir também para os outros. Porque se caso eu pego uma parasitose dessa, um vírus ou uma bactéria, eu tenho como, né, não tentar contaminar pessoas com comorbidades também, né? É por isso que a gente tem que ter essa atenção. Continuando. Onde se formam os linfócitos? Se forma na medula óssea vermelha, que o primeiro slide que eu passei, eu mostrei onde era a medula óssea. Vocês podem voltar e ver. Nos linfoblastos, na medula óssea, linfócitos B, no timo, os linfócitos T, né? Então, eles vão fazendo os linfócitos, que são agentes de defesa, específicos em cada um desses órgãos, né, que tem lá. Desenvolvem receptores, tornando células imunocompetentes, porque elas vão trabalhar na determinada situação, certo? Passam para uma corrente sanguínea, podendo migrar para o tecido linfóide. Então, está lá no seu sistema circulatório, mas também pode ele abranger até chegar na pele, né? É isso que ele fala. Vamos lá. Resposta imunitária específica é o reconhecimento. Então, o que é aquele vírus? O que é aquele agente quando ele entra na nossa corrente sanguínea? Então, o invasor é reconhecido como um corpo estranho. Aí tem a ação. Qual é a ação? Não, o 2, a reação. O SI, que é o sistema imunológico, reage preparando os agentes específicos para intervir no processo. Então, no 2 aqui, chegou o corpo estranho lá na célula. Está aqui a célula, chegou o corpo estranho. Ela pega e vê que é um agente. Aí ela ocorre o quê? Uma reação à célula. Aí ela vai identificar quem é e vai tentar fabricar soldados para poder interagir. Por isso que existe, no ato da contaminação, um período que a gente vai começar a ter reações como febre, náuseas e tudo que vier provido, seja de um vírus, de uma bactéria, de um fungo, para depois eles criarem a reação do sistema imunológico, certo? Aí fora isso, começa a ação. Os agentes do sistema imunológico neutralizam ou destroem o corpo estranho. Aí vão produzir linfócitos B e linfócitos T, né, que é a célula, que é a imunidade humoral e imunidade celular. Ele vai tentar fazer a regulação no corpo e tentar atacar esses agentes ou corpos estranhos. Certo, meu povo? Continuando. No sistema de imunidade humoral, ocorrem diferentes fases. Então, existe uma seleção clonal, quer dizer, aquele agente ele vai produzir um clone, né? Então, vai produzir um clone do seu soldadinho, que vai atacar aquele vírus, aquela bactéria, certo? Então, acontece uma clonagem, né? Como a gente tem aqui, ó, nós temos as células de defesa, aí ele pega o material e aí ele começa a produzir esse material clonando, né? E criando os anticorpos que são o sistema de defesa. Aí existe o plasmídio, ou o chamado plasma. No plasma é que fica lá os glóbulos brancos ou os linfócitos, que são os agentes de defesa. Por isso que é importante, a gente está vendo hoje em dia, que estão dizendo assim, pega-se plasma de cavalo para o tratamento da Covid, porque naquele plasma nós temos os agentes de defesa que vão lutar contra a doença, né? Então, plasma é importante por causa disso. Nós temos as células de memória, porque as células de memória elas servem para fazer essa clonagem, né? E vai lembrando que tem que colocar o agente de defesa na hora de produzir, né? Os mecanismos de defesa para produzir os anticorpos. Então, a proliferação clonal dos linfócitos é ativado, ocorre a multiplicação dos linfócitos selecionados por mitose. O que é a mitose? É quando se
tem uma célula, ela vai criando nutrientes dela e depois elas se dividem, né, automaticamente. Então elas vão se dividindo e formando vários agentes para poder combater aquela doença. Diferenciação dos linfócitos B. São os plasmócitos, que eu estava falando do plasma, né? E as células de memória, né? No caso, as células de memória, para lembrar que tem que fazer aqueles linfócitos de defesa, certo? Então, continuando aqui. Aí nós temos... Deixa eu ver, eu acho que... Será que eu passei uma? Não. Nós temos o anticorpo, que é formado, que é o soldadinho de defesa. Os anticorpos são proteínas que interagem com o antigênio e inicialmente estimulam os linfócitos B, fazendo a produção desses agentes para combater. Os agentes também recebem o nome de imunoglobulinas, né? Que aí, no caso, as imunoglobulinas podem ser 5. IgG, IgM, IgA, IgD, IgE, que são soldados específicos que vão combater, né, essa infecção. Estrutura básica de anticorpo, ele tem um formato de um Y, certo? Ele tem esse formato de um Y. Todas as moléculas de anticorpos têm uma estrutura básica em forma de Y, e essa molécula de anticorpo se divide em regiões variáveis, constantes, região variável que determina o antigênio que se unirá ao anticorpo. A região constante determina a classe de anticorpo. Então, ele vê qual é o parasita. Aí, então, a solução é pegar aquela determinada proteína, que junto com ela faz o anticorpo. E aí é produzido esses soldadinhos que vão fazer a defesa do seu sistema imunológico. Aí nós temos aqui a região, né? Região constante, as fontes, né, que se ligam ao material, a zona de ligação do antigênio que cria o sistema imunológico, né? No caso, em formato de Y, né, que a gente estava vendo. Imunidade celular, né? Como é que se dá? Os macrófagos fagocitam e digerem os agentes patogênicos, então ele engloba esse vírus, né? Até falei dos pseudopodos, né? E fazem um processo de digestão desse vírus. Resultam em fragmentos antigênicos que religam-se a marcadores, né, no sistema imunológico, formam-se o complexo MHC de imunidade, né, de antigênio, a ativação dos linfócitos T, que é aquelas células específicas, a divisão e diferenciação das células T, que são as células de memória, então os linfócitos supressores, linfócitos TH e linfócitos TC. Então ele vai produzir, né, para combater esse agente bacteriano. Então faz a fagocitose, que é englobar e digerir, e a exibição do antigênio. Então ele vai produzir para poder destruir aquela bactéria ou aquele vírus. Aí, continuando. Vigilância imunitária. A principal função da imunidade celular é reconhecer e destruir células cancerosas, antigênios superficiais, estranhos, linfócito T e destruição por apoptose, né? Ele vai se acumulando e ali em volta daquele vírus, e ali ele vai tentando destruir aquele vírus, né? Ou aquela bactéria que está como corpo estranho. Então eles vão se juntando, ó. A apoptose é isso, é se juntar esses antigênios e tentar destruir, no caso, esse corpo estranho, tá certo? Por que há uma rejeição de órgãos transplantados enxertados? Por exemplo, eu pegar e enxertar uma pele, como nesse pé aqui, ou um tecido como nessas costas, né, ou na frente de uma pessoa, né? O órgão transplantado para o organismo receptor. As células T reconhecem como estranhos marcadores de célula transplantada. Quer dizer, ele no começo ele não reconhece,
que o tecido é daquela pessoa, que veio de outra pessoa. Por isso que o órgão transplantado, existe problemas de rejeição, né? Então, não é porque você vai transplantar um rim, vai transplantar um coração, que de primeiro você vai viver o resto da vida com aquele órgão transplantado de outra pessoa. Porque pode também haver rejeição. Por isso que é importante o acompanhamento médico e tomar os medicamentos indicados pelo médico. Então, os linfócitos T destroem as células do transplantado. Para minimizar as reações à rejeição no organismo humano, procuram-se tecido ou órgãos que sejam compatíveis, né, com a característica bioquímica do receptor, porque cada um tem a sua formação química. Então, a gente tem que, quando for transplantado um órgão, ele tem que ser parecido com o nosso sistema imunológico, porque senão pode haver a rejeição, né, como eu falei. Nós temos aqui anticorpos X, anticorpos Y, né? Aqui é uma tabela gráfica, né? Porque às vezes pode cair um gráfico, né? Então, resposta primária de um antigênio em X, ó, acontece dessa mesma na primeira injeção de um antigênio. Quer dizer, quando o parasita aparece, existe uma pequena reação, aí depois ele vem numa segunda, maior, né? Então, segunda infecção com antigênio X. Aí, quando você tem uma segunda infecção, por exemplo, você é reinfectado com a Covid, vamos supor, mas você já criou um sistema de defesa do primeiro. Aí, então, pode ser que ela venha